Então, nesse instante, feche teus olhos. É sorrindo com a nossa alma que a gente sente a presença de Jesus adentrando o nosso lar. Talvez a gente pensa que ficamos ansiosos para esse encontro das quintas-feiras, mas talvez Jesus fica ainda mais, porque é um momento que a gente tem se entregado a Ele de corpo, de alma, de coração, de espírito. Então, que todos vocês agora possam sentir a presença de Jesus tocando o seu ombro, lhe dando um beijo carinhoso na face, como um gesto de gratidão por você estar se conectando com Ele. Que essas vibrações de luz possam nesse instante emanar a todos aqueles que você nesse momento está pensando. Elevemos o pensamento até aqueles irmãos que a gente sabe que está atravessando um momento de sofrimento, até aqueles irmãos que regressaram ao plano espiritual. Se é o caso de algum ente querido seu, aproveite esse momento para endereçar ao coração dele essa vibração de amor e de luz que Jesus vem aí trazer para você. Silencia e escuta a voz dele. Silêncio. Jesus nasceu. Silêncio. Fez novo eu. Faz de mim manjedoura, nasce em mim tua luz, suaviza e serena minha dor ante a cruz. Faz de mim a morada de um amor que é só teu. Guia a nossa estrada, meu irmão Galileu. Vem me ensinar o que é o amar. Hoje faço-me criança em tua mão. Vem nortear o meu andar, luz do mundo que dissipa a escuridão. Oh, 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 oh. Silêncio. Jesus nasceu. Agora sim, boa noite a todos vocês que estão chegando por aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa família, como a Cléia escreveu aí, das quintas-feiras. Essa família que se apoia, essa família que decidiu voar juntos, né? Essa família que decidiu crescer juntos. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, se sinta parte, tá? Da nossa família. Se sinta parte, como se a gente estivesse, como eu sempre digo, debaixo de uma árvore, de pés descalços, sentado na beira de um grande lago, com uma lua bonita iluminando e nos inspirando a falar de Jesus, né? É isso aí. Vamos nos encontrar com Jesus, Augusto? Vamos lá, irmão.
Então eu vou pedir licença agora para a gente desligar os comentários, tá? Para a gente concentrar bastante e no final a gente volta a ligar. Pessoal, então hoje, como de praxe, continuando o livro Alguém Me Tocou, tem várias pessoas que já compraram o livro, né? Fico feliz, né? É um livro maravilhoso e a gente vai estudar cada capítulo dele, tá bom? Hoje a lição chama-se De Volta para Casa. De volta para casa. Que casa é essa, né? Que esse capítulo nos convida a voltar. Então, ele diz assim: Pai nosso que estais no céu. Jesus, Mateus 6:9. Ao principiar a oração, chamando Deus de Pai, Jesus deseja que o nosso diálogo com Deus seja o de um filho conversando com o Pai. Com frequência, o nosso diálogo com o Criador sofre a interferência negativa das ideias equivocadas que alimentamos sobre Deus. Não raras vezes, carregamos a imagem de um Deus vingativo, bravo, mal-humorado, severo, cruel, com quem é melhor não ter nenhuma espécie de contato. No Antigo Testamento, encontramos razões para ter essa visão equivocada de Deus, a qual Jesus veio reformular. Vejamos essa passagem que consta no Velho Testamento. Abre aspas. Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Agora levanto a mão para o céu e juro pela minha vida eterna que farei isso. Afiarei minha espada brilhante e começarei a fazer justiça. Vou me vingar dos meus inimigos e castigar os que me odeiam. As minhas flechas ficarão manchadas de sangue e a minha espada matará os meus inimigos. Não escapará nenhum dos que lutam contra mim. Até os prisioneiros serão mortos. Esse é o Deus apresentado por Moisés, né, no Antigo Testamento. Um Deus talvez um pouco diferente do que a gente pensa que seja, não é? Quem é o seu Deus? Como é o seu Deus? Quando você pensa em Deus, qual a figura que vem na sua mente? Que jeito que ele é? Ele se assemelha a um humano no campo do sentimento, por exemplo? Ele sente raiva, decepção? Seu Deus pune? Ele se vinga? Afinal de contas, como entender quem é Deus? Acho que todo mundo já fez essa pergunta, né? Até o Chico já fez essa pergunta para o Emmanuel, né? E esse acontecimento está retratado lá no livro A Era do Espírito, de Herculano Pires. Então diz que certa vez o Chico perguntou para o Emmanuel a respeito de Deus, né? Quem era Deus, como era. E Emmanuel então aconselhou, falou, Chico, não convém se aprofundar muito nessa questão não, viu? Porque você, Chico, ainda é muito limitado para entender Deus. Se o Chico era, hein? Imagina nós. Então Emmanuel continua, faz o seguinte, Chico, quando você pensar em Deus, pensa no Pai de todos nós, como Jesus ensinou na prece, Pai nosso que estás no céu. Mas o Chico estava insistente naquele dia, né? E ele insistiu, Emmanuel, me explica, por favor, quem é Deus, como é que ele é? E aí o Emmanuel falou, tá bom, Chico, tá bom, você tem certeza que você quer saber? Tenho, Emmanuel, eu quero. Então, vem comigo que eu vou fazer uma viagem do teu lado. E aí naquele momento, o Chico, como se fosse numa projeção de pensamento, quase que mediunicamente, dizemos assim, ele foi projetado para fora do corpo dele, né, por Emmanuel, e começou em espírito ter uma visão de amplitude. Ele começou como se fosse a subir, né, a partir do local onde ele estava. E aí começaram, né, a vir à mente dele as imagens, né? Primeiro ele subiu, aí ele teve a visão da terra, né?
como os astronautas estiveram na Lua, aquele planeta azul, pequenininho, bonito. Depois ele subiu um pouco mais e pôde ver os planetas, né? Cada um na sua órbita, Saturno, Júpiter, Mercúrio, a Terra. Afastando-se um pouquinho mais, ele viu o Sol brilhante, irradiando, e mais de cima ele pôde ver uma outra constelação, que ele percebeu que se tratava, na verdade, de uma pequenina constelação dentro de uma outra bem maior. E quando ele percebeu, ele viu a nossa galáxia inteira, e ao lado dela havia uma outra galáxia, e subindo um pouco mais ele via que tinha um conjunto de galáxias, e aquilo foi dando uma tontura no Chico, que aquilo não tinha fim. E aí de repente ele sentiu aquela tontura e falou: não, para mano, pode parar a viagem. E o Emmanuel então, já esperando aquilo, né, perguntou para ele: vai, Chico, você não estava gostando da viagem? E o Chico responde: não é, mano, é que de repente, sabe, deu vontade de tomar um cafezinho, voltar para a terra. Então, meus irmãos, essa pequena historinha, né, que passou o Chico do lado do Emmanuel, mostra um pouquinho da dimensão da obra de Deus, que é de fato estonteante, né? O Chico não ficou tonto à toa. Quando a gente pensa, né, que a obra de Deus é tão grande, e a gente não consegue nem imaginar o tamanho da obra, o que dizer imaginar o tamanho do Criador, não é? Por isso que Emmanuel aconselhou para o Chico: olha, Chico, é melhor você ficar com essa definição mesmo, que Deus é o Pai Nosso que está no céu. Mas que tipo de Pai é esse, né? Como nos foi passada essa imagem do Pai? Tem uma frase que o Haroldo cita, né, num de seus estudos, que diz o seguinte: eu morro de medo das pessoas inteligentes, porque elas te convencem de algo, mesmo quando elas estão erradas. E muitos de nós, meus irmãos, nós fomos convencidos de ideias equivocadas ao longo da história da humanidade, né? Inclusive sobre a ideia de um Deus que possui atributos humanos, né? De um Deus que está aguardando um momento para acertar as contas comigo e com você, quando a gente chegar do outro lado, né? Como se tivesse aí uma guerra entre dois lados e não uma batalha conosco mesmo, né? E ai de quem em algum momento na vida esteve do lado do mal, vai ser punido de forma implacável. Esse é o Deus que por muito tempo a gente cultivou, e talvez alguns até cultivem esse pensamento, né? Então o que pensar desse tipo de Deus? O que pensar dessa ideia de um Deus vingativo? Um Deus que pune? Deus pune, Eduardo? Deus perdoa? Então, Deus não pune e nem perdoa. Não pune por quê? Eu vou te explicar de uma forma bem simples. Você que é pai, você que é mãe, quando os teus filhos eram pequenos, né, que eles estavam aprendendo a andar os primeiros passos, quando eles caíam, você os castigava? Você puxava a orelha, não é para cair? Você colocava de castigo? Eu espero que não. Espero que não, né? Essa é a visão que Deus tem de nós. Por que você não colocava seu filho de castigo? Talvez você me responda: Eduardo, por quê? Castigo por quê? Ele estava começando a aprender a caminhar. E essa é a visão que Deus tem de nós. Que nós estamos começando a aprender a caminhar. E a queda faz parte do aprendizado, né? E a dor da queda, por si só, já traz o sofrimento necessário para nos convencer de que precisamos nos esforçar para não cair mais. Não é preciso Deus castigar. A queda já traz o ensinamento, né? Então vocês entenderam por que não tem a necessidade de punição por parte de Deus? Tá bom, entendi, mas você falou assim que Deus não perdoa? Então Deus é vingativo, ele não perdoa? Não. Na verdade, ele não perdoa porque ele não se ofende. A gente só precisa perdoar alguém se a gente se sentir ofendido. Não é verdade?
Então, entenda, Deus não possui atributos humanos, né? Por que a gente se ofende com alguém? Por que nos ofendemos com as pessoas? Porque a gente normalmente gera uma expectativa de comportamento das pessoas que nos cercam, né? Principalmente aquelas que estão mais próximas. E aí, quando esse alguém quebra uma expectativa, seja nos ofendendo, seja nos traindo, seja nos prejudicando, o que acontece? Nós ficamos magoados com essa pessoa, não é verdade? Quanto mais próximo, mais magoado a gente fica. E aí a gente sempre diz, nossa, eu jamais pensei que ela faria isso comigo. Mas não pensou mesmo. Por que não pensou? Porque a gente não conhecia a pessoa o suficiente para saber das suas próprias limitações, né? Só que isso, meus irmãos, isso não acontece com Deus. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem uma particularidade muito interessante, que nenhum outro ser tem. Ele nos observa de um lugar que ninguém mais consegue nos observar. Ele nos olha de dentro de nós. De dentro de nós. E isso permite a ele não depositar expectativas maiores do que o tamanho do ser que é por ele observado. Vocês entenderam? Deus está em nós no sentido de entender a intenção de cada gesto que a gente pratica. Não para nos julgar, mas para saber até que ponto se deu ou não o nosso crescimento. Ele tutela de dentro de nós, né? Por isso que a pedagogia de Deus é e sempre será pautada no amor e não no castigo, não na punição, não na vingança, né? Deus ama e ponto. Deus ama e ponto. Mas Deus ama tanto, mais tanto, que Ele nos permite plantar o que a gente quiser. Isso a gente chama de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Só que um dos atributos da bondade é a justiça, não é verdade? Se você fala assim, fulano de tal é bom, você pode ter certeza que ele é justo, né? E com Deus não é diferente. E Deus é tão justo, mas tão justo, que Ele permite que a gente colha aquilo que a gente planta, inclusive o sofrimento. Mas olha o que diz a parte 2 do livro, desse capítulo, De Volta para Casa, sobre o sofrimento. Olha aqui. O sofrimento não é castigo de Deus. É simples consequência de andarmos distantes de suas leis. O Pai educa, orienta e ampara, mas Ele jamais pune. Mas antes de fazer isso tudo, Deus aceita o Filho como Ele é. Deus não tem um amor menor por nós quando nos desviamos do caminho do bem. Engraçado, Eduardo. Eu achava que a gente sofria por castigo divino, né? Minha avózinha sempre falava, não deixa sobrar comida que Deus castiga. Não joga pedra no cachorro que Deus castiga, né? Na verdade, nós é que castigamos a nós mesmos pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, né? E Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Ele permite que a gente as faça, né? Tem um filme, pessoal, que talvez muitos de vocês já tenham visto, muito interessante. É um filme do Jim Carrey que se chama Todo-Poderoso, né? E nesse filme, o Jim Carrey, ele interpreta um jornalista que tem um belo emprego na TV, tem uma companheira maravilhosa, né, que dá apoio, dá carinho, uma grande mulher do seu lado. Só que num dia de fúria, né, um dia que, como todos nós temos dias assim, ele começa a se desentender com Deus. E ele ofende Deus. E ele questiona Deus e o modo como ele faz as coisas funcionarem, né? E aí, assim, claro, é uma ficção, mas acontece no filme que o próprio Deus, né, como um homem comum, ele resolve descer à terra para conversar com Jim Carrey. E ele entrega a ele o poder de comandar o planeta durante um dia.
para que ele sentisse na pele o que é ser Deus, né? E aí ele fica todo empolgado, né? Fala, nossa, o poder de Deus nas minhas mãos, eu posso fazer tudo que eu quero. Tudo menos uma coisa, Deus diz a ele. Você não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Porque Deus também não faz isso, não é verdade? E aí, como era de se esperar, um ser que não estava preparado para ser o Deus nem do seu lar, ele acaba fazendo só bobagens, né, com aquele poder. E dentre as bobagens que ele faz, ele acaba perdendo o amor da sua vida, né, que é a sua companheira. E aí ele percebe que ser Deus não trazia felicidade para ele, né? Porque a sua companheira tinha o livre-arbítrio de não querer mais estar ao lado dele. E ele não podia fazer nada, mesmo sendo Deus. E isso causou a ele uma extrema infelicidade, né? E aí, terminado aquele dia, Deus aparece, né, para reaver o poder, para reaver o cargo. E aí, assim que Deus aparece, ele pergunta, Deus, como que eu faço para alguém voltar a gostar de mim? Para alguém voltar a me amar novamente, sem que eu interfira no livre-arbítrio dessa pessoa? E aí Deus vira para ele e responde, meu filho, se você descobrir a resposta, você me avisa, porque até hoje eu estou tentando descobrir isso. Então é claro, é um filme, né? Mas que retrata com perfeição a humildade de Deus, porque é bem assim que funciona. Quando Deus nos concede o livre-arbítrio, Ele permite que a gente não somente não acredite nele, né? Mas que a gente pode até acreditar nele, mas que a gente possa escolher não nos relacionar com ele. Ou pior, que a gente pode até escolher odiá-lo, e isso não vai mudar em nada para ele, em relação ao amor que ele tem por nós, né? Então, quem nunca teve uma DR com Deus, né? Depois de ouvir um não da vida. Talvez você esteja atravessando um momento desse na sua vida, né? Um momento de conflito com Deus. E aí você ficou chateado com ele, não quer mais conversar, rompeu as relações com Deus e fez dele um ex-amigo, né? Talvez deixando para trás aí em alguma curva do caminho. E aqui a gente se lembra, né, de uma história que é uma das parábolas mais marcantes de Jesus, que tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é a parábola do filho pródigo, né? E essa parábola, narrada por Jesus, ela conta a seguinte história. Um certo homem tinha 2 filhos, né? O mais moço deles então chega para o pai e diz, pai, me dá metade da fazenda que me pertence, porque eu vou embora. E o pai então reparte a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todo o dinheiro da venda da fazenda, vivendo de forma dissoluta, né? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Ele começou a padecer de necessidades. E foi quando chegou-se um dos cidadãos daquela terra e ele pediu um emprego para uma das pessoas que lá moravam. E este concedeu a ele o emprego de cuidar de porcos. Mas a fome era tanta que ele desejou encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi então para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. E moveu dentro dele uma íntima compaixão. E correndo, o pai lançou-lhe ao pescoço, e o beijou, e o abraçou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho.
Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o. E comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Bom, essa parábola tem uma terceira parte, mas para nós hoje o que interessa é até aqui, né? Nessa parábola, meus irmãos, para a gente entender ela, antes de mais nada, fica evidente o que são os personagens, né? O filho pródigo, quem é? Somos nós. Somos nós quando temos uma DR com Deus, que decidimos nos afastar dele, né? E o pai da parábola, quem é? É Deus. É Deus. Mas antes a gente precisa interpretar, né, o contexto da época. Precisamos entender o aspecto cultural, o aspecto do local, né? Então aquela sociedade em que se deu essa passagem era uma sociedade extremamente patriarcal, né? O pai, ele era o provedor da família em todos os sentidos. Então o respeito que um filho tinha por um pai era quase um pacto de sangue, né? E tinha mais. Naquela época, enquanto um pai estivesse vivo, jamais algum filho haveria de cogitar de receber a sua parte da herança em vida. Isso era um tremendo gesto de desrespeito. Por quê? Porque significava que o filho queria já ver o pai morto, né? E então, veja como começa a parábola, com esse gesto de extremo desrespeito do filho mais novo, né? E o fato mais engraçado dessa parábola é que todos esperavam ali que o filho fosse ser, naquele instante, ao pedir sua parte da herança para o pai, fosse ser, como era comum da época acontecer, deserdado pelo pai. Não só deserdado pelo pai, mas expulso da aldeia pelo mau comportamento. Porque um comportamento desse afetava toda a aldeia, né? Mas o que o pai faz? Para surpresa de todos, de forma inesperada, o pai reparte os bens e ele entrega a parte que cabe ao filho mais velho, cabe ao filho mais novo, né? E esse rapidamente vende sua parte, rompe com a família e vai embora, causando ali uma vergonha para a família, né? Então, vamos entender. Aquele pai, ele quebra os padrões da época, né? Ele se permite ser humilhado pelo filho e para o filho, né? É que, na verdade, o pai da parábola não era um pai qualquer, era um pai muito especial. Esse pai quem era? Era Deus. Era Deus. E Deus permite que se vá. Permite que nós vamos, inclusive, para longe dele. Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? Então, talvez, em algum momento da sua vida, da nossa vida, você e eu, tenhamos feito uma escolha errada, né? E talvez até questionado por que Deus não interveio naquela escolha. Porque se naquilo não tivesse sido escolhido, tudo teria sido tão diferente. Por que Deus não soprou para mim? E aqui a gente tem a resposta, né? Porque Deus nos ama o suficiente para respeitar o nosso livre-arbítrio, né? E aí o que acontece? O filho pródigo gasta tudo rapidamente e começa a passar fome, né? E aí, quando ele vai atrás de um emprego, qual que é o único emprego que ele consegue? Ser um cuidador de porcos, né? E naquela sociedade, meus irmãos, ser um cuidador de porcos era o emprego mais humilhante que tinha, porque o porco ele era considerado um animal imundo, tão imundo que não podiam nem comer a carne dele, né? Nem ter um contato com um porco. Então o que significa naquele momento? Significa que aquele filho havia alcançado o fundo do poço, né? Pelo menos ele achava isso, né? Mas tinha algo ainda pior por vir.
é que quando ele estava cuidando dos porcos que se alimentavam, né, das alfarrobas, que era uma espécie de vagem da época, no desespero da fome, ele começa a se alimentar também daquilo que os porcos comiam. Ou seja, ele começa a comer da comida dos porcos, né? E aí aqui sim, ele chegou no fundo do poço, né? Mas um sábio já dizia que o fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha jamais te consegue ensinar, né? E é quando o filho pródigo adentra o seu deserto interior. E adentrando o seu deserto interior, refletindo sobre as escolhas que tinha feito, ele, como diz na parábola, cai em si mesmo. Ele cai em si mesmo. E pensa consigo algo parecido com o que diz nessa canção. Presta atenção. Quando eu parti, partiu-se em mim meu coração. Meus pés tremeram ao pisar em outro chão. Eu disse adeus, e adeus eu disse sem razão, que a minha companhia era solidão. O fogo me queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Por sobre a estrada amanheceu e anoiteceu. Eu vi que os dias mais sombrios também são Deus. O homem que eu saí de casa se perdeu, e a caminhada fabricou um novo eu. O fogo se queimou, mas me aqueceu. A luz que me cegou me fez ver Deus. Minha alma se fartou sem água e pão. A mãe da esperança é a provação. Bom, então o que acontece, né? Quando ele cai em si mesmo, ele resolve voltar, né? Porque ele se lembra que os empregados do pai tinham pão, tinham carne, tinham um lugar para dormir, né? E ele, que era filho, estava lá longe de tudo e de todos, comendo comida de porco, né? E aí, como diz na parábola, ele cai em si. Olha o despertar. Você já caiu em si? Você já notou que talvez o seu distanciamento do Pai seja o grande e real problema que está passando hoje? E que talvez tudo aquilo que esteja acontecendo na sua vida de negativo, na verdade são só adereços. Porque na verdade você não está encontrando saída porque se distanciou. Quando a gente se distancia do amor de Deus, meus irmãos, nós adoecemos. Essa é uma das frases mais verdadeiras que eu já testemunhei na minha vida, né? Quando eu fui montar essa live para vocês, essa semana, a gente não sabe por quê, né? Às vezes é um momento que a gente às vezes se deixa cair ou fraquejar, mas foi difícil para mim montar essa live, sabe? Porque eu estava um pouco distante de Deus. A gente se distancia, às vezes se envolve com os outros problemas, e eu só consegui de fato, né, tirar essa amargura, essa angústia que eu estava sentindo no meu coração quando eu conversei
de fato, com Jesus, né? E olhando nos olhos dele, né? Olhando aqui nessa capinha aqui, ó, que tem esse olhar aqui com tanta serenidade, eu pedi para ele. Falei, Jesus, me permita voltar para casa, porque eu preciso levar a mensagem e eu não estou conseguindo, né? E quando a gente abre o coração para Jesus numa prece sincera, sem se preocupar com a beleza das palavras, é onde que Ele nos ouve. E aí, me aproximando novamente do amor dele, foi onde que eu me curei emocionalmente para poder estar aqui com vocês, né? E assim é na nossa vida, né? Entre altos e baixos, né? Sempre se lembrar de Jesus. E aí a história continua, meus irmãos. E o filho pródigo então pensa consigo, né? Eu vou voltar e eu vou pedir para o meu pai para que ele me receba como um dos meus empregados. Porque eu sei que filho dele eu já não mereço ser mais, né? Olha o sentimento de culpa. E se ele me receber como um empregado, já tá bom demais, né? E ele tinha dois grandes problemas, o filho pródigo, nesse instante. Primeiro, ele se lembrou de que ele tinha insultado o pai, né? Que ele tinha humilhado o pai na frente de todos, num gesto de rebeldia, né? Então ele precisaria o quê? Exercitar o perdão diante do pai. Pedir perdão para o pai. E para a gente pedir perdão, a gente precisa fazer o exercício do quê? Da humildade. Humildade. E o outro problema é que ele precisava enfrentar toda a aldeia. Porque o gesto que ele teve com o pai foi uma humilhação ética de todos, para todos daquela pequena aldeia. E ele precisava fazer o quê? Pedir perdão para os aldeões. E qual o sentimento que ele precisava nesse instante? Humildade. Humildade. Então, a corda que nos tira do fundo do poço quando fazemos as escolhas erradas na nossa vida tem um nome. E ela se chama humildade. Humildade. Por isso que se diz que a humildade é o primeiro passo que nos leva à sabedoria, né? E movido pela humildade, então, o filho decide voltar para a aldeia. Cheio de incertezas, né? Claro, quanto que iria acontecer. Será que eles vão me perdoar? Será que eles vão me humilhar? Será que eles vão me agredir? E a gente também não é assim, meus irmãos, não é? Temos medo do recomeço, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando a gente escolher recomeçar, quando a gente escolher sair do fundo do poço. Ah, mas e se eu for humilhado pelas pessoas que estão lá fora? Ah, mas e se acharem que eu não estou mudado nada, que eu só estou querendo aparecer? Ah, mas e se zombarem da minha nova postura, de escolher agora me rebaixar, ao invés de me impor, como eu sempre fiz? É preciso humildade. Humildade para recomeçar, né? E o filho pródigo, ele decide vencer o próprio ego ao escolher o caminho de volta para casa. E aí acontece algo inesperado, né? O filho, ele está chegando à antiga casa quando o pai o vê de longe. O pai o vê antes dele ver o pai, né? E aí, quando o pai o vê, que já era um ancião, ele sai correndo da aldeia em direção ao filho, né? E, gente, aqui a gente precisa entender uma coisa. Naquela região, jamais se via um ancião correr. Jamais. Porque a forma de andar de um ancião, ele revelava a sua postura social, a sua classe, né? Então, se um dia você for para o Oriente Médio e ver um ancião correndo, corre também, porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. Isso não acontecia, né? E aí, nesse gesto inesperado de ver um ancião correndo, toda a aldeia para diante daquele gesto. Para observar o que estava acontecendo. Fica paralisada. E aí, de repente, todos veem o filho pródigo chegando. E aí, quando ele chega, acontece algo ainda mais inusitado. O pai abraça o filho e começa a beijar repetidamente o seu rosto. Assim que está lá, né?
E vocês sabem qual que é a simbologia desse gesto? Um beijo entre dois homens no Oriente Médio. Quando acontece um conflito, né, um litígio entre dois homens no Oriente Médio, quando esse conflito é resolvido, eles se beijam uma vez só na face, como um sinal de reconciliação. Então, o pai beijar repetidamente o rosto do filho, sabe o que significa? Não precisa dizer em palavras, não é? Significa que ele estava dizendo para todos que ali estavam: eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo. Eu te recebo. E hoje é o dia mais feliz da minha vida. Porque eu te amo. E quem ama sempre espera. Quem ama sempre tem a esperança do retorno, do regresso. E o filho volta, né? Então, naquele instante, toda a angústia, todo o medo da reação do pai vai embora. E esse problema tinha se resolvido, né? Mas e o problema com a aldeia? Esse também se resolveu. Porque quando todos testemunharam ali a humilhação do gesto do pai, né, de ir ao encontro do filho mais uma vez, todo mundo ficou sem reação. E sem a menor condição de acusar, né? E aí o pai, uma vez mais, que é Deus, um pai extremamente amoroso, que renuncia a si mesmo pelo filho, pouco importando o que pensam dele. Não é Deus? Deus não é esse pai? E o pai então continua e diz, o filho diz para o pai, pai, eu pequei contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. E aí quando ele ia solicitar para o pai um trabalho de servo, que fosse servo do pai, o pai interrompe e diz o seguinte, tragam a roupa dele, pede para os empregados, tragam um anel, tragam a sandália. O que significa isso? Só andava de sandália quem fosse um filho, os servos andavam descalços. O anel representava o elo, o símbolo da família. Quem usava é só o pai e os filhos, né? E a roupa simbolizava que haveria uma festa para receber as pessoas na aldeia, né? Então, o que significa esse gesto do pai? Que a partir do momento que você escolheu voltar, você voltou a ser meu filho. E eu estou te recebendo de braços abertos, sem nenhum ressentimento, né? E o pai então manda matar um boi, né? Não é um cabrito. Manda matar um boi e dá para a aldeia inteira. E esse é o sinal do pai. Um banquete de reconciliação do filho com a aldeia. Porque o pai permitiu ao filho, nesse gesto, que houvesse também a reconciliação com aqueles que o julgavam, né? E meus irmãos, quero falar uma coisa agora para o seu coração. Porque talvez você tenha se enxergado como um filho pródigo, que de repente nesse momento da sua vida, depois de ter chegado ao fundo do poço, resolveu se reaproximar do amor de Deus. Mas está com medo do julgamento das pessoas. Está com medo de ser julgado como alguém que não é verdadeiro. Olha, Deus faz exatamente isso que Ele fez com o filho pródigo, quando Ele enxerga em nós a intenção de ser diferente. Ele proporciona a situação exata para que as pessoas que nos apontavam, que nos julgavam, ou mesmo aquelas que a gente fez mal, tomem a consciência do nosso novo eu. Ele permite que a gente prove isso. E isso eu falo de experiência própria, meus irmãos. De experiência própria. Podem confiar. Não importa o que você fez no passado, ou para quem você fez mal no passado, Deus, vendo a sua intenção de se reconstruir hoje, de ser uma nova versão de si mesmo, acredite que Ele vai proporcionar a situação perfeita para que todos possam ver que você se refez. Que você não é mais aquele de antes.
e que você merece também um novo olhar. É como diz a canção, que a caminhada fabricou um novo eu. E aqui a gente vai para a parte 3, que diz o seguinte. Olha só que linda. Que esta ideia do Pai que nos ama não seja para nós um mero conceito intelectual, que ele possa descer da mente ao nosso coração e que a partir de então nos possamos sentir amados pelo Criador, tal como o filho perdido foi amado pelo Pai, sobretudo nas horas em que nos percebemos fracos e inseguros, atravessando o mar das provações. Se abrirmos o nosso coração ao amor de Deus, muita coisa mudará em nossa vida, pois todos somos carentes de afeto. Temos necessidade de nos sentirmos amados e somente Deus pode nos dar o amor incondicional e permanente. Por quê? Por que somente Deus? Porque Deus é um Pai amoroso que sorri de forma especial quando um de seus filhos chega ao fundo do poço e escolhe recomeçar perto dele, e escolhe se reconstruir, e escolhe se permitir o erro e se auto-perdoar. Quando ele escolhe, enfim, voltar para casa, recomeçar. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. É preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Por isso, recomece, se refaça. Relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Tenho esperado esse momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz,
Essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Faz tua viagem de volta. Tenha coragem de se reaproximar. Tenha coragem de recomeçar quantas vezes for preciso ao longo do caminho. Deus jamais vai te julgar. Ele está esperando você. Ele está esperando de coração aberto, pronto para te receber no seu coração, para dizer ao seu ouvido o quanto Ele está feliz pela tua chegada, pelo teu recomeço, para dizer acima de tudo: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu, como eu. Um beijo no fundo do seu coração. Tenha uma semana maravilhosa. Obrigado por estar conosco. Que tenha trazido muita luz para o seu lar, para a sua vida e para a sua caminhada. Não esqueça, quando a gente se afasta do amor de Deus, nós adoecemos. Quero você bem saudável, bem pertinho dele. Beijo na alma.